Este vídeo é a terceira parte de uma pequena série sobre o Morro do Senado. Neste vídeo, mais especificamente, nós vamos observar esta gravura do artista Luchard Desmond, ou seja, essa gravura foi feita a partir do desenho deste artista, do Luchard Desmond. Então, de onde foi feita essa gravura? Foi feito de cima do Morro de Santo Antônio, olhando em direção ao Morro do Senado e ao Campo de Santana, que é a atual Praça da República. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que a gravura original que eu estou tomando para fazer este vídeo era em preto e branco. Então, esta imagem colorida que vocês estão vendo aí foi colorizada aqui neste canal. Podem existir outras versões, mas esta especificamente foi colorizada aqui. Tanto o Morro de Santo Antônio como o Morro do Senado já foram arrasados ou desmantelados. Então, é muito difícil obter uma vista como essa, até mesmo porque tudo aquilo ali mudou. Uma imagem atual somente a título de comparação, para a gente ver como era e como está nos dias de hoje. Falando aproximadamente, descrevendo essa imagem, em primeiro plano a gente vê a nova Catedral do Rio, esse cone imenso de concreto aí, e a Rua do Lavradio, onde eu estou apontando. Então, o Morro de Santo Antônio chegava até ali, né? Ia até o Largo da Carioca, onde ainda tem um pedaço desse morro, onde fica o convento. E ali, um pouquinho mais à frente, a gente vê a Praça da Cruz Vermelha, que fica embaixo de onde ficava o Morro do Senado. Do lado direito, nós vemos o Campo de Santana, que foi cortado do lado direito pela Avenida Presidente Vargas, quando esta foi aberta. E, finalizando a descrição dessa imagem atual, nós vemos que ficaram duas esplanadas, onde existiam os morros de Santo Antônio e do Senado. E agora, nós vamos pegar um mapa do Rio de 1850 para ver o Morro do Senado como aparecia naquela época. Podemos ver que, em suas partes mais baixas, existia um prolongamento para além da Rua do Senado, que o cortou em duas partes. Aí neste mapa podemos ver também o Campo da Aclamação, ou Campo de Santana, a Praça da Constituição, ou Praça Tiradentes, e o Morro de Santo Antônio, de onde foi tomada a vista em questão que a gente está analisando. Eu indico ali também o Convento de Santo Antônio, que está sobre o único pedaço que restou do Morro de Santo Antônio, após o arrasamento. Estas linhas vermelhas que a gente vê aí demarcam o campo de visão do artista e o local aproximado onde ele estava sobre o Morro de Santo Antônio. Então nós podemos ver que, na perspectiva, foi mostrado parte do Campo da Aclamação, ou Campo de Santana, ou seja, a vista pegou até a Câmara do Senado. Esse prédio ainda existe hoje, embora um pouco modificado, e tem outra função. Nessa imagem aí também nós podemos ver que no Campo de Santana, além do Senado, havia um quartel, e podemos ver também uma garagem de ônibus ali na Rua do Senado, entre a Rua dos Inválidos e a Rua do Lavradio. Na verdade, ônibus ou ônibus na época eram as gôndolas, ou seja, aqueles veículos de tração animal que transportavam muitas pessoas e tinham linhas regulares, semelhante aos ônibus dos dias de hoje. Foram o principal meio de transporte coletivo urbano, mas extinguiram-se com a chegada dos bondes. Em tempos bem mais remotos, no encontro da atual Rua Riachuelo com a atual Rua Frei Caneca, existia uma lagoa chamada Lagoa da Sentinela, que foi aterrada também bem antes dessa época que a gente está tratando aí agora. Todo o Rio de Janeiro, no início da colonização, era muito alagadiço.
E todas essas áreas aí em torno do Morro do Senado, principalmente em épocas de chuvas, as áreas alagadas se estendiam e para a construção da Rua do Resende, Rua do Senado, foram feitas drenagens. Então agora, voltando para a perspectiva em questão, nós podemos ver ali o morro cortado pela Rua do Senado. Este corte foi feito de forma progressiva e demorou muitos anos para que as duas partes da Rua do Senado se encontrassem. Aí parece que elas ainda não se encontravam. A Rua do Senado foi aberta em 1789, partindo do sopé do Morro de Santo Antônio. Em 1812, existiu o primeiro prolongamento aterrando valas e charcos. Em 1846, fizeram mais um prolongamento cortando parte do morro. E, posteriormente, os dois trechos se encontraram. Por isso que em alguns mapas aquela rua parece interrompida, em outros não. Em 1813, foi aberta uma travessa perpendicular à Rua do Senado. Esta travessa acabou ficando conhecida como o Beco da Pouca Vergonha ou Beco da Luxúria, Travessa da Luxúria. Eu não vou entrar em detalhes, mas dá para se imaginar que lá provavelmente tinham muitos bordéis. Então, esse beco ou Travessa da Pouca Vergonha dos princípios do século XIX é a atual Rua 20 de Abril. Então, vamos descrever esta imagem ponto a ponto, focalizando primeiro ali no Morro do Senado. Nós vemos ali algumas casas bem grandes, né? Duas casas, provavelmente deve ser uma propriedade só, sobre o morro. E vemos também estas belas escadarias com jardins suspensos indo morro acima. Voltando aqui um pouco adiante, em primeiro plano nós vemos o Morro de Santo Antônio. E onde a gente vê essa linha azul se desenvolvendo é a Rua do Lavradio. O Morro de Santo Antônio chegava até essa rua, ou seja, esta rua ficava no sopé do Morro de Santo Antônio e existia um casario ao longo dela, sendo que os fundos destas casas e os quintais eram voltados para o sopé do Morro de Santo Antônio. Em algumas partes esse morro era até um pouquinho escavado. Dando prosseguimento à análise dessa imagem e dando uma olhada neste casario, nós vemos a Rua do Senado e um grande barracão ali cercado de muro e com um portão voltado para a Rua do Lavradio. E vemos também este casarão na esquina da Rua do Lavradio com a Rua do Senado. E esta grande construção que vocês veem aí seria, de acordo com o mapa, uma garagem de gôndolas, ou seja, os ônibus daquela época. Agora nós estamos andando um pouquinho para frente e estamos vendo a igreja de Santo Antônio dos Pobres, na esquina da Rua dos Inválidos com a Rua do Senado. E agora vemos uma foto do início do século XX. A cúpula da torre já tinha sido modificada. E a outra foto do lado direito é uma foto atual. Esta igreja foi reformada na primeira metade do século XX, ficando com esta aparência. Deslocando a imagem um pouco para à direita, nós vemos o Campo de Santana e o edifício do antigo Senado, que ficava bem no centro de uma das margens do Campo de Santana. Aí o Campo de Santana é visto somente até mais ou menos a metade da extensão do mesmo. Aqui uma gravura de 1855 mostrando este edifício do Senado com a vida à sua volta. Vemos uma sege, o veículo de transporte individual, e uma gôndola, ou os ônibus da época puxados por tração animal. E agora, dando um zoom mais amplo, vemos aí o edifício do antigo Senado no tempo do Império. Olhando novamente este trecho da cidade e o seu casario, uma coisa que a gente pode notar é que praticamente todas as casas tinham quintais, ou seja, uma área para cultivo, também para, em alguns casos, poderia ter uma cisterna para coleta de água. E as que tinham espaço suficiente, certamente tinham uma fossa. E a seguir, vamos ver outra gravura, cujo autor do desenho é o mesmo Luchard Desmond. Esta outra vista também foi tomada de cima do Morro de Santo Antônio. Porém, olhando um pouco mais à direita, tanto é que a gente pode ver o Corcovado bem ao fundo. Em primeiro plano, no sopé do Morro de Santo Antônio, vemos o casario da Rua do Lavradio, cujos fundos se voltam para este sopé do morro.
O original dessa gravura também era em preto e branco e a colorização foi feita aqui no canal. E agora vamos fazer um enquadramento e ali vemos este grande edificação que é um palácio maçônico e sede do Grande Oriente do Brasil até a mudança da capital do Rio para Brasília. Vemos também a Rua da Relação ainda sem construções ao longo da mesma. A seguir, nós vamos ver uma perspectiva do Rio de Janeiro feita em 1873. Essa perspectiva é como se fosse uma vista aérea, chama-se voo de pássaro, onde nós poderemos visualizar morros do Castelo, Santo Antônio e Senado. E utilizando este mapa visto por cima, vamos ver a posição dos dois morros, onde o artista estava, e o campo de visão do que ele representou na primeira gravura que nós analisamos. De onde partem as linhas vermelhas é o local onde estava o artista e o que está entre as linhas vermelhas é o que foi representado na gravura que vemos aqui. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.